dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos para as eleições de outubro, nós recebemos hoje o professor Rafael Purgato. Ele que é candidato ou pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Rafael já foi vereador e, para quem não sabe, ele é um físico nuclear já. Mas não é do mal de fazer bomba atômica, é do bem de fazer equipamentos aí que poderão contribuir muito para o progresso do mundo. Rafael, a sua pré-candidatura pelo PDT, você vai ser o único candidato do partido nessa região, né? Bem, primeiro agradecer a oportunidade, Anselmo, Márcio, vocês sempre abrem espaço, né, para que nós possamos mostrar um pouquinho das nossas ideias, das nossas opiniões. Em toda a região de Jundiaí, eu sou o único pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, né? Então, nós vamos fazer aí, né, e muito alinhado ao projeto nacional que o partido está apresentando, né? Com a candidatura do nosso presidente, Ciro Gomes, que tem, né, um projeto nacional de desenvolvimento, escreveu livro, estudo, e tem feito uma discussão profunda sobre os problemas e as saídas, né, que nós temos para a situação do nosso país. Então, nessa região nossa aqui, eu serei, né, então, por enquanto pré, mas assim que a convenção confirmar, eu serei o que vai representar essa visão de país, de sociedade que a gente está propondo. Só para esclarecer aqui, o Ciro Gomes já foi ministro, foi governador, ele é o candidato, será o candidato à presidência. Ao governo de São Paulo, quem será? Nosso candidato ao governo, né, pré também, por enquanto, é o Elvis César. Ele foi prefeito em Santana de Parnaíba 2 vezes, foi vereador também lá no município e é um prefeito jovem, é dinâmico, ele foi muito premiado, né, na sua gestão à frente da cidade de Santana de Parnaíba. Tem livros também, ele dá consultoria na área pública e tem um modelo de governo que ele chama um modelo 360. Tem muitos índices bem avaliados no município de Santana a partir dessa implantação desse modelo de governo. Então, será ele o nosso candidato ao governo. E ao Senado? E ao Senado, Aldo Rebelo. Rebelo, que também já foi ministro. Foi ministro de diversas pastas, né? Ciência, tecnologia, esporte, articulação política, defesa, né? Teve 6 mandatos na Câmara Federal, foi presidente da Câmara, né, dos Deputados. Então é um político com larga experiência e acho que é uma candidatura extremamente importante para São Paulo, porque hoje no Senado Federal, São Paulo perdeu completamente o protagonismo, né? A gente tem ali 3 senadores, eu nem sei quem que foi o suplente do falecido Major Olímpio, né? Tem a Mara, que defende uma causa da pessoa com deficiência, mas também ela não tem um protagonismo. Mara Gabrilli. Gabrilli, né? E tem o José Serra, que está muito doente, né? Já não tem, né? É um quadro respeitado nacionalmente, mas que acho que pela debilidade de saúde ele já afastou. Então São Paulo deixou de ocupar, né, o seu protagonismo ali na esfera federal, e o Senado é um grande palco ali de discussões políticas que é importante. Então acho que é uma pré-candidatura ainda, mas muito significativa que o PDT apresenta ao Senado. Jornalista Márcia Mazei, sua pergunta. Purgato, como convencer o eleitor no momento de tanto enfraquecimento de um debate político, né? Hoje o país vive a direita e a esquerda. Como convencer o eleitor a votar e eleger um representante na Assembleia Legislativa? É uma equação que eu diria difícil, né, Márcio? Porque a minha linha é o quê? É a linha de eu falar o que eu posso, de fato, fazer, né? Não prometer mirabolâncias, porque eu sempre atuei com essa consciência, né? Até onde eu consigo ir como um deputado estadual, por exemplo.
E, ao mesmo tempo, essa polarização, que pelo menos até o momento se desenha, é uma polarização que tem enfraquecido demais a capacidade de pensar das pessoas, né? Então, a política ela está completamente pasteurizada, é um lado e o outro, né? O Ciro até tem feito ali uma figuração, fala, de um lado é comunista, do outro lado é fascista, e você não discute efetivamente os problemas do nosso país. E a situação é muito grave, né? Uma crise muito, muito profunda, que se a gente não tiver de fato propostas, soluções e um diagnóstico muito claro do que fazer, a gente pode agravar ainda mais, né? Tá no fundo do poço, mas se você cavar, você vai afundando mais. Daqui a pouco você tá ali no magma e começa a fundir todo mundo. Agora uma coisa, Rafael, você quando foi vereador, você teve um apoio muito grande lá da sua região, que é o bairro do Retiro, né? Aquela região do Retiro. Eu fui professor muitos anos ali, né? Então é onde eu sou mais conhecido, é na região do Retiro. Depois no Engabaú um pouco, que eu cresci ali, e no Medeiros, que é onde eu moro. Mas digamos que metade da minha votação sempre foi ali na região do Retiro mesmo. Os seus alunos e ex-alunos vão te ajudar nessa? Olha, eu sempre recebo muitas manifestações, né? Quando eu me posiciono assim, vou ser pré-candidato, estou pensando em ser candidato, recebi um convite. Então, eu sempre recebo muito apoio, né? De ex-alunos e dos atuais também, né? Que ficam sabendo e aí perguntam e interagem. Sempre, digamos assim, os mais recentes acabam interagindo mais com a gente, né? Ou os que... Convívio, né? Convívio direto, né? Tá no cotidiano. Mas com certeza, né? Alunos, ex-alunos acabam sendo uma grande força de apoio. Eu queria aproveitar e emendar uma outra pergunta. É sabido que tem havido, né? Houve, porque o prazo já terminou, um aumento considerável de títulos sendo tirados por jovens. Você acha que pode ser decisivo o resultado dessa eleição por conta desse eleitor? Eu acredito que sim, Márcio. Os jovens, quando eles se engajam, né, eles conseguem propagar isso, né, com uma força muito grande, né? Então, eu acho que esse movimento, que foram, na verdade, várias entidades, né? Foram partidos de esquerda também, mas mesmo o governo do estado estimulou que nas escolas públicas tirassem título, tudo. Foi um grande movimento, assim, para chamar a juventude a participar do processo democrático, do processo eleitoral. Se essa juventude, né, aproveitar esse engajamento e pensar a política e como participar politicamente, eu acho que isso pode dar um grande resultado. E o que eu percebo, assim, no contato com os jovens, muitos que tiraram título, tiraram porque querem também fazer uma escolha pensada, com reflexão daquilo que julgar ser melhor, né? Não é só um oba-oba, não. Acho que a juventude que tirou o título agora é porque está vendo que o país está enfrentando diversas dificuldades e que quer, né, escolher o melhor caminho para o país. É assim que eu estou vendo esse movimento. É só uma observação antes da pergunta. Ao mesmo tempo que aumentou esse número de jovens com título, há uma constatação aí do próprio TSE que o eleitorado brasileiro envelheceu muito. Então vai ser uma espécie de compensação aí pelo envelhecimento, no caso, muitas mortes também, porque ninguém vive eternamente, né? Então os jovens substituem. Na sua opinião, qual é o maior problema da região de Jundiaí, a região metropolitana de Jundiaí, que você, como deputado, poderá brigar por isso, se você for eleito? Acho que o que a gente tem, de fato, é que efetivar essa região metropolitana, né, Anselmo? Eu, na época de vereador, foi logo que tinha aprovado o tal do aglomerado urbano, né, que foi uma organização que o próprio governo do estado propôs, porque recusava-se que Jundiaí fosse uma região metropolitana, né, como existiam várias no estado, e aí criou-se essa denominação naquele momento de aglomerado urbano. E o que
ficou claro que aquilo ali concretamente não trouxe nada, né, do ponto de vista de administração, repasse de recursos, estruturação dos organismos da rede estadual aqui na nossa região. Eu acho que a gente precisa o quê? E eu, como deputado, posso acompanhar de perto isso, implantar de fato essa região metropolitana, né? E isso implica o quê? Então nós temos que ter a administração do nosso sistema regional de saúde, não pode estar vinculado a Campinas. A gente tem que ter a nossa central de acompanhamento da Polícia Militar, que também não pode estar. Né? O Copom está em Campinas hoje. Então, se criou-se essa região metropolitana, eu acho que a gente tem que trazer essas estruturas para, de fato, acompanharem o dia a dia da região. E a alocação de recursos, isso também. E acho que aí tem uma coisa que eu venho discutindo há muitos anos, desde até antes de ser vereador. De todas as regiões, as grandes regiões de São Paulo, a única que não tem uma universidade pública é a região de Jundiaí. Nós temos na nossa cidade a FATEC, que é uma faculdade de tecnologia pública, que tem um papel importante, precisa ser até melhor estruturada com apoio do governo, mas nós não temos uma universidade. Porque a universidade é aquilo que vai, eu acho que abrir novos horizontes e abrir um novo ciclo de desenvolvimento para Jundiaí região. Nós temos uma região que tem um bom setor industrial, um setor agrícola, um setor de serviços muito forte, mas aí falta o quê? Né? Eu entendo que falta exatamente isso, né? Um grande centro que possa, além de compartilhar conhecimento de alto nível, que é isso que uma universidade pública faz, mas ir além, que é gerar conhecimento. Né? A gente tem instituições aqui que, em geral, transmitem, compartilham conhecimento, mas quando você passa a gerar conhecimento e depois esse conhecimento vai virar tecnologia, vai virar ações práticas no dia a dia da sociedade, isso vai transformando. Eu acho que a gente tem uma cidade grande, né? Porque se você compara em termos de Brasil, são pouquíssimas que têm mais de 400 mil habitantes. Jundiaí está nesse patamar, né? Deve ter bem mais, né? O censo agora o censo já agora vai atualizar assim que for feito. Mas, né, a gente arredonda aí em torno de 400, 420, que é um número bastante significativo. Então, a gente precisa ter essa nova visão. Né? Eu mesmo estudei universidade pública, eu precisei sair da cidade para fazer, né, minha graduação, minha pós-graduação. Muitos saem e não voltam mais. Então, a cidade, a região também perde quadros que poderiam contribuir no dia a dia da cidade, da região. Nós temos aqui no transporte, eu vou falar Várzea, Campo Limpo, Jundiaí. Vou estender Itupeva e vou estender também, que está um pouquinho longe, Cajamar. Então, eles usam um termo chamado municípios conurbados. E esses municípios conurbados têm um transporte público local, como Várzea, como Campo Limpo, Itupeva, mas quando se trata de sair de uma cidade para outra, quer dizer, está conurbado, está grudado. Aí a tarifa é diferente. Nós temos alguma solução para, vamos dizer, nivelar essa tarifa do transporte público por baixo? O transporte público é uma grande caixa preta, na verdade, né, Anselmo? Melhor não mexer. Não, eu acho que tem que mexer, na verdade, né? Lógico que isso depende da vontade do governo do estado também, né? Quando envolve os municípios, tem que ter a Artesp por trás, né? O governo do estado. Teria que ser uma política de estado rever isso, né? O que a gente sabe, eu nunca me relacionei com empresas assim, né? Eu sei que elas se relacionam com muitos políticos, né? Uma São relação, financiadores. É incestuosa essa relação. Né? Eu não sei nem quem são donos, nada, não conheço. Se eu esbarrar na rua, não sei quem são, né? Mas exatamente por eles estarem sempre ali por trás de financiamentos, de conchavos, acaba-se o quê? Comprometendo quem está ali à frente da administração pública e não mexe. Então a gente sabe o quê? É muito recurso que vai para as empresas,
com a implantação de subsídios, por exemplo, eles recebem. Jundiaí mesmo passa, acho que de 20 milhões de reais, tá, até mais. Imagine isso, as outras cidades, no estado. Então, acho que é um setor que a gente precisa, de alguma forma, movimentar, né? Tentar entender o que acontece ali para poder oferecer mais qualidade às pessoas, porque muita gente utiliza. Meus filhos não usam, por exemplo, né? Para ir à escola, porque meus horários não dá para ficar direto acompanhando, levando e trazendo. Então, eles usam. E usam também intermunicipal, né? Porque, como eu sou professor também na rede de Campo Limpo, na rede privada, então, financeiramente, compensa mais eu mandar eles para lá do que manter aqui, porque o preço das escolas em Jundiaí também é mais elevado. E lá eu consigo, né, ter bolsa como professor, tudo. Então, eles usam o intermunicipal. Está na Facamp? Não, estão no Colégio Objetivo de Campo Limpo. Tá. Ainda eles estão em fase de ensino fundamental e médio, né? O menino está no médio e a menina ainda está no fundamental. Mas eles utilizam e sempre reclamam, né? Às vezes, olha, o ônibus está a tal horário, não está. Aí já vai atrasar na escola porque o ônibus não... É a queixa de todos, né? É a queixa de todos. Eu queria comentar com você, vou te chamar de você porque acho que aqui Fica a à vontade. gente tem um pouquinho mais de intimidade. Purgato, uma outra questão que é de competência do Estado, tendo um deputado estadual eleito, podemos cobrar, porque a gente sabe que essa sim é uma questão estadual que é segurança. Acho que a região aqui está com um problema muito sério com relação a isso. Jundiaí está com índices, embora a gente não saiba ao certo quais são, mas basta sair na rua que a gente sabe como é que está a situação. É uma questão social, a gente sabe disso também. Como é que você vê essa questão e o que você acha que pode ser feito, em especial se você for eleito como deputado estadual? Por um lado, tem essa questão das políticas sociais, né, que Sim. acaba influenciando na criminalidade. Mas, assim, o Estado ele precisa repensar, né, a sua estrutura de aparato de segurança, né? A gente sabe que é muito defasado, né? Eu sou vice-diretor de escola e, às vezes, a gente tem uma ocorrência ou outra que precisa acionar a polícia militar. E às vezes eles falam, nós não temos efetivo, aciona a guarda aí porque a gente não consegue mandar a equipe para atender, porque não tem, né? Então eu acho que precisa organizar melhor, contratar pessoal, equipar com inteligência, e acho que uma coisa que as prefeituras foram tomando de iniciativa individual, que foi implantar os seus sistemas de monitoramento. Jundiaí tem um sistema muito forte, muito presente de monitoramento, né, que estava muito concentrado na região central da cidade, mas que isso vai se expandindo para os bairros, mas você integrar também, né, que 4 anos atrás a gente chamava isso de muralha digital, que você possa integrar os sistemas da região toda de monitoramento, porque é isso, tem um roubo aqui, o cara foge pela Anguera, de repente ele vai passar ali por Louveira. Então, se você tem uma integração dos sistemas, aqui vai avisar, saiu de Jundiaí pela Anguera, sentido Campinas. Passou Louveira? Passou Vinhedo? Não, foi lá para Cabriúva e Tupéva. Então, você consegue monitorar e consegue resolver esses crimes, por exemplo, né? E mesmo de roubos de veículo, tudo. Então, eu acho que o Estado precisa investir mais em tecnologia e contratar pessoal. E acho que uma coisa também, as escolas, né? Eu ia tocar nesse assunto. É um setor que eu conheço, eu diria, profundamente. Se não tiver, né, uma ronda, um policiamento nas escolas, nós, como educadores, nós não estamos ali preparados para lidar com situações de segurança pública que transcendem, né, o dia a dia da escola. Então, é necessário que se tenha rondas escolares efetivas, né, de forma constante também. Eu queria
Fique à vontade. Não querendo invadir a sua pergunta, mas eu queria... Purgato é professor, então não dá para a gente deixar passar essa oportunidade. Tem havido aqui em Jundiaí casos de violência muito grave dentro das escolas estaduais, né? Semana passada, inclusive, houve um caso muito sério numa escola estadual aqui em Jundiaí. E... como que a gente explica isso? O que você acha que pode ser feito? Um deputado, de repente, pode intervir por meio de alguma emenda, um projeto, enfim. Porque é inadmissível, né? É educação. Não que a educação tem que ser terceirizada, entenda, não é isso. Mas é que, enfim, a gente vê com tristeza tudo isso, né? Assim, do dia a dia das escolas, hoje eu estou como gestor, sou vice-diretor de escola no município de Itupeva, da rede estadual também, meu cargo é em Jundiaí, mas eu recebi um convite e estou como vice-diretor lá. Mas está ocorrendo um fenômeno pós-pandemia, pós esses 2 anos que eles ficaram fora da escola, que é assim, uma dificuldade tremenda deles se relacionarem entre eles. Então tudo assim... é resolvido na pancada. Então não tem conversa. Se um se desentende com o outro, já parte para agressão. Então isso está muito complicado dentro das escolas. Eu acho que tem o que na nossa a gente tem tentado em parcerias com ONGs, né? Mas é assim, é uma ação nossa, enquanto escola que busca parceiros externos, a gente está trabalhando com psicólogos, por exemplo, para ver o quê? Se eles nos ajudam a entender essa cabeça dessa molecada nesse pós-pandemia, em que eles ficaram 2 anos longe, parece que se de repente você soltou ali um monte de gente junto e um está estranhando o outro, um está lutando por espaço com o outro, um não tolera nada que o outro possa fazer e que se sente agredido, né? Agredido não nem fisicamente, mas isso passa a ser fisicamente. Então, assim, está acontecendo isso. Eu acho que tem que ter política pública nesse momento para pensar isso, né? O governo do estado falou, tem os psicólogos da educação, mas não tem, né? Esses dias eu vi, acho que uma entrevista. O estado é uma piada, né? Eles lançam coisas, né? Até não sei se nós vamos ter tempo, mas eu acho que eles estão destruindo completamente uma ideia importante que é de a escola em tempo integral, né? Da forma como está sendo feito. Mas, assim, não tem política pública para isso. E a gente, enquanto gestores, a gente não tem uma formação psicológica para, às vezes, compreender. E as famílias também, elas estão muito confusas entre elas, né? Então, às vezes, a gente chama um pai, uma mãe, aconteceu essa situação dentro da escola. E aí eles olham e falam, eu não sei o que fazer mais, né? Não sabe por quê? Porque, às vezes, fica o dia inteiro fora, tentando um sustento. E aí o filho fica lá, criado pelo mundo, na hora da escola vai para a escola. Ou pelos avós, né? Pelos avós, né? Tios, né? Esses dias nós tivemos um caso lá, uma menina passando mal, crise de ansiedade e tal, liga para a mãe, liga para o pai dela. Porque são separados, liga para o pai, eu não posso ir, liga para a avó. Até que eu liguei, fui meio até incisivo, falei, se em 5 minutos não aparecer alguém aqui, eu vou chamar a polícia por abandono de menor. Porque tá absurda a situação, né? E aí cai tudo dentro da escola e a gente tem que se virar com essa garotada. E a gente tenta, né? Mas nem tudo tá na nossa condição, na nossa responsabilidade também. Então, assim, toda essa problemática social cai dentro da escola, né? E aí a gente tem que lidar. Acaba que o ensinar a fazer um cálculo, ensinar a interpretar um texto, fazer uma redação, acaba ficando num segundo, terceiro plano diante de todos esses problemas que estão dentro da escola. Nós falamos sobre segurança em geral aí. Não sei se é uma teoria ou é uma ideia, o que é da pia cheia de louça suja. Então alguém se incomoda, vai lá e lava. E quem deveria lavar está sempre por fora. O Estado, ele faz esse papel. Então as prefeituras passaram a ter guardas municipais. Você veja a guarda municipal de Jundiaí, com canil, com centro de controle, de monitoramento, com
viaturas modernas, com armamento moderno. Para o Estado é cômodo. Sim. Se as prefeituras parassem de fazer isso, tudo bem, teríamos um crescimento, mas o Estado não se mexeria, não? Eu acho que aumentaria a pressão, né, sobre o Estado, e aí alguma coisa teria que acontecer, né? É que eu acho que assim, não está claro também, a gente não tem uma política central de segurança pública. É meio assim, cada um faz o que quer, é mais ou menos assim, né? Então, eu acho que a implantação de um sistema federal de segurança pública, né, com as definições de cada um, de fato, eu acho que isso ajudaria muito, né? Não definição, ó, você vai até aqui, não, mas organizar melhor isso. Né? Competência de quem, né? Competência de quem? Quem vai fazer o quê? Porque é isso, as guardas, elas estão se equipando. Né? Aqui de Jundiaí é uma guarda bem equipada, tem esse sistema de monitoramento. Então, assim, tem mais condição, muitas vezes, do que as polícias estaduais. Mas como é que a gente integra isso? Né? Eu acho que falta essa discussão de como, então, já que o município está com mais condição, como é que a gente vai fazer para que o município cumpra um papel mais efetivo e as polícias, então, estaduais ficam o quê? Mais na inteligência, mais em outro tipo de monitoramento, em crimes, né, especificar os crimes que atuam, enfim. Eu acho que falta esse diálogo. Como parlamentar, a gente pode ajudar, gerar o debate, gerar a discussão, né, fomentar isso e pressionar, né? Mas tem que vir do governo do estado, do governo federal, para que a gente organize todo esse sistema de segurança. E efetivo também é isso, né? Você tem que ter efetivo. Não tem como você não ter pessoas ali. E bem remuneradas também. Porque senão aí você pega um policial mal remunerado, ele faz lá a jornada dele, aí no dia que seria para ele desestressar, ele vai fazer segurança privada. Então, é também uma rotina muito estressante. Você que está na área de educação, é sua profissão. A gente tem visto aí os resultados de Saresp, de Enem, e são assustadores esses resultados. Você acha que a educação, você como um deputado, você teria alguma coisa para fazer por melhorar o nível de educação nas escolas públicas? A legislação educacional ela é muito travada, né? Dificilmente um legislador consegue propor algo, por quê? Porque você já tem as leis gerais nacionais e isso implica nas leis municipais, que são todas as competências do executivo, porque tudo também vai aportar recursos. Então, dizer assim, ó, eu vou fazer uma lei para isso, não Utopia. tem como. Não tem como, porque são muito mais de responsabilidade do executivo. Mas se ele manda para o parlamento, aí sim, porque daí você pode emendar, pode discutir, pode até pode modificar os textos, né? Eu acho que um fator que sempre é colocado em segundo plano é o fator humano da educação, que na verdade deveria ser o primeiro. Então, por exemplo, o governo de São Paulo. Eu acho que o que essa última gestão fez de positivo, só para não ficar em críticas, fez de positivo que ela descentralizou recursos para as escolas. Então, criou-se um programa, já existia um programa nacional, que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, que anualmente o MEC repassa recursos para a escola. Esse ano ainda está atrasado, não mandaram nada ao MEC, né? Mas daí o Estado pegou e fez o quê? Criou o PDDE São Paulo. E assim, o volume de recursos que está indo para as escolas aumentou demais. Porque às vezes você tinha que trocar uma telha, era uma burocracia gigantesca, que você faz um pedido para a diretoria de ensino vai encaminhar para São Paulo, para a FDE, isso 2 anos, às vezes, para você trocar uma telha. Agora, uma lâmpada. Né? Uma lâmpada, né? Fazer uma reforma pequena. Agora, com a escola recebendo mais recursos, né? Lógico que tem regras, né? Tem que cumprir orçamentos, tem todas as regras que tem que cumprir, mas você consegue ter mais agilidade para resolver esses problemas estruturais, às vezes troca de equipamento, comprar um computador novo, trocar uma lâmpada, então você consegue ter essa agilidade. Só que, por outro lado, nessa questão humana de professores, não melhorou nada.
né? Então, faz muito tempo que a gente não tem concurso público no estado de São Paulo, para professor, por exemplo. E aí, como que o estado contrata os professores que são chamados de categoria O? Contrata por um período de até 3 anos ali. Aí, para não gerar vínculo, ele interrompe o contrato por 40 dias. Antes era mais, eram 200, agora é 40, depois de muita briga dos professores e tal. 40 dias. Então, ele interrompe o contrato, ele não vai receber nada, né? Ficou sem emprego esses 40 dias e depois volta. É tipo uma escala rotativa. Mais ou menos. Mas assim, escala em geral contrata pela CLT, então o cara vai ter fundo de garantia e tal. No estado Esse nem aqui isso. não é nem contratação CLT, eles criaram um outro sistema de contratação. Então, assim, é muito precarizado. E aí, o que acaba acontecendo? É precarizado, o salário não é lá aquelas coisas, aí acaba correndo o quê? Que isso vira um bico para muita gente. Né? Aí o professor vai lá fingir que ensina e o aluno fingir que aprende. E muitas vezes nem se formou ali para ser professor, né? Até pode ter um conhecimento técnico, né, numa determinada área, mas ele não estudou, né? Didática, pedagogia, metodologia de ensino, enfim, essas coisas de como é que você vai interagir com o estudante para ver se ele aprende mais. Então, assim, não tem investimento nisso, né? Agora, com o novo Fundeb, a lei do piso nacional, é meio que o governo foi pressionado, né? Não fez bondade, teve que reajustar o salário, mas ele está cumprindo o piso através de uma complementação. Ele nem está pagando o piso nacional, ele criou um abono lá de complementação. Que é para não incluir no salário em caso de indenização. E aí R$ 3.800 é o piso. E agora criou-se uma nova carreira, 5.000. Mas daí você fala, legal, quem está começando 5.000, uma nova carreira docente. Só que aí você pega alguém, eu, por exemplo, já estou com quase 15 anos de estado, tenho mestrado, tenho 2 quinquênios, tenho evolução funcional por prova, aí ele pega essa turma e vai nivelar por baixo. Então você não tem estímulo de fato para falar, então eu que estou lá na frente, estudei, tal, né, passei em prova, tal, eu vou ser colocado no mesmo patamar do que alguém que vai estar iniciando. Né? Então ele nivelou por baixo, ao invés de valorizar isso, quem já tem qualificação, quem já tem uma trajetória na rede. Então, assim, é muito confuso. E acho que isso pega demais, porque na medida que você não tem pessoas que se dedicam ali exclusivamente isso, que têm um salário decente para ter só um emprego, por exemplo, eu mesmo tenho 2, o ano passado eu tinha 3 escolas. Né? Por quê? Porque você precisa ter um salário decente, né? Tem conta, tem família, você tem... Se você não tem isso, fica difícil. Claro. E aí, com outras profissões também precarizadas, esses profissionais migram para o magistério sem ter a formação do magistério. Eles nos ajudam, no fim das contas, porque pelo menos você tem um professor lá, alguém que vai dar aula, mas a carência de licenciados, de pessoas que de fato estudaram para ser professor, está muito grande. Né? E as escolas integrais, que deveriam ser as vitrines, estão passando por essa dificuldade. Não tem professor, né? E, ao mesmo tempo, não tem professor, não tem os licenciados, e, ao mesmo tempo, o que eles estão tentando? Expandir a qualquer custo, né? Que é aquela discussão que eu puxei antes. Então, assim, historicamente, sempre é defendido. Precisamos ter escola em tempo integral, precisa colocar a molecada lá para eles estudarem o dia inteiro, não ficar para a rua fazendo bobagem e tal. Só que você colocar lá e não ter essa condição, de você ter os profissionais adequados, você ter a infraestrutura adequada, você vai o quê? Destruir um projeto que seria para ser algo transformador de fato. Então, de repente, existe uma orientação, não, vamos tentar que todas as escolas de Jundiaí se transformem em escolas integrais. Aí isso tá aqui em Jundiaí mesmo teve, lá no Diógenes, que é onde a minha escola sede, teve ali no Tulipa, Chiledorn, teve movimentação, manifestação de estudantes, de pais não querendo o ensino integral. Não querendo. Não querendo. Olha
a ponto que nós chegamos. E outras escolas, sei que o Adib lá no Santa Gertrudes também porque tem uma votação, votaram contra a escola integral, exatamente por quê? Porque não está se levando em conta também o perfil do nosso jovem. A maior parte dos nossos jovens chega ali 15, 16, 17, ele quer ter lá um estágio, um menor aprendiz. Para quê? Porque ele vai ou ter um dinheirinho para ele mesmo, comprar as coisas dele, ou vai ajudar em casa. E aí, a escola integral não está prevendo isso, de fato. E aí está tentando meio que enfiar a goela abaixo. Está me preocupando muito essa questão, porque eu acho que o governo do estado pode destruir algo que é para ser transformador, revolucionário na educação. Porque não tem profissionais e porque não está levando em conta o contexto social dos nossos jovens. E a maior prova disso é que mesmo agora, num ano eleitoral, a PUESP não fez nenhuma greve. Ou seja, não tem clima para isso, não tem professor, não tem, né? Não dá porque pra os próprios professores, que às vezes a PUESP vai puxar uma greve, mas quem que vai encarar? Porque mesmo que o cara tá ganhando ali pouco, o Estado vai descontar dele. Vai. Sim. Porque o Estado não tem isso. Às vezes uma prefeitura tal negocia, repõe, não desconta. O Estado não. Se você faz a greve, ele desconta na sua folha de pagamento aqueles dias. Então a situação já é crítica, né? E você fazer uma greve, quem é que vai encarar ali, ficar 10, 15, 20 dias e isso ser descontado do seu vencimento? Não dá, né? E não sabe se depois com reposição tal vai voltar. Então é difícil, né? Tem que ter outras formas de mobilização, de desgaste, de pressão do governo, porque esse instrumento, com a atual condição social, fica prejudicado. O mais triste é que a educação é a base, né? E aí culmina numa câmara mal formada, como nós temos aqui em Jundiaí, né? Uma assembleia capenga. Enfim. Porque, infelizmente, as decisões também, e esses extremos, eles têm alimentado muito o quê? A discussão em costumes, né? E não é isso que vai pôr comida no prato de ninguém, que vai dar emprego para ninguém. Isso só vai gerar mais confusão, né? Porque você vai lidar com religião, vai lidar com convicções individuais, vai confrontar isso. Então, um é a favor daquilo, outro é contra, e fica um conflito. Gera muita desavença, mas gera voto, principalmente para o parlamento. Né? Se você tem uma pauta de costume e tal, então uns vão lá, vai defender família tradicional, tal. Os outros não, vai defender aborto, vai defender casamento LGBT, tal, vai defender, e fica esse conflito, né? Quando na verdade a gente precisa o quê? Pensar essas questões dentro de um projeto de nação, né? A gente não pode ficar com essa discussão apenas, né? Lógico, você tem que garantir direitos, né? Você tem que respeitar as pessoas, você tem que combater preconceitos, mas você não pode entrar na pilha, né, do que um outro grupo político tá querendo que você entre e impor a sua visão individual ou do seu grupo para toda a sociedade, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir essas questões, mas dentro de um projeto de país, de nação, e não ficar só esse... E o Ciro tem falado muito isso também. Intrigas paroquiais. Porque não vai levar nada, né? Você não vai resolver problema de violência, aliás, dependendo até agrava, porque você vai matar mais LGBT, você vai ter mais casos de racismo, você vai ter mais conflito entre pessoas, e você não vai resolver problema nenhum do que nós temos aí para ser resolvido. Rafael Purgato, para encerrar, uma vez que nosso tempo é meio... Conversa vai fluindo, não dá vontade de parar, né? Não, a gente fica até a noite aqui, se for o caso. Sim. É que a gente tem um limite, aí não posso, né? Claro. 2 perguntas. Primeiro, normalmente o candidato a deputado estadual, ele tem junto com ele um candidato a deputado federal. Você já tem o seu? De Jundiaí em si, nós do PDT não posicionamos assim nenhum nome, né? A gente fez uma avaliação, por enquanto então estou eu como pré-candidato estadual, e federal nós estamos muito próximos a um candidato do PDT também, que é o Antônio Neto.
né? Presidente de federação, presidente de sindicato, mas é alguém que no partido tem uma atuação muito forte, né? Porque é uma visão que eu tenho também. Se você... Partido em eleição incha, né? Sempre incha. Tem um monte de gente, né? E aí você não sabe muito bem, às vezes, o que veio nessa onda de filiações e tal. Se você não ter uma parceria, pelo menos é isso que eu vejo, né? E sempre foi assim, mesmo quando eu apoiava deputados, quando eu era vereador e tal, eu sempre busquei fazer parceria com quem eu sei que vai levar essa visão de mundo, essa discussão adiante. Que se vai estar lá em Brasília, ele vai defender, então, o trabalhador, vai defender o novo projeto de país e tal. Então, eu sei que o Antônio Neto, ele é uma figura dentro do PDT que vai ter essa característica de levar esse projeto que a gente está apresentando lá para dentro do Parlamento Federal. Então, vai ser minha principal ali dobrada, né? O que não me impede, às vezes, de ter outras, né? Então, eu tenho um apoiador que é um vereador amigo meu lá em Nazaré Paulista, por exemplo. Ele falou, pô, mas aqui eu queria apoiar um federal que é aqui do meu entorno, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, a gente faz ali a conciliação para atender essa demanda dele, né? Porque ele também tem os objetivos dele no município. Ele quer que eu esteja lá estadualmente para ajudá-lo com as questões ali do município dele, mas ele também tem o federal que ele espera ajudar. Então tem essas situações pontuais, mas a visibilidade maior da campanha vai ser nessa parceria com o Antônio Neto. E a segunda pergunta, que é a definitiva, né? Você estava fazendo, se não me engano, doutorado ou pós-graduação em física nuclear? Eu fiz um mestrado, né, em tecnologia nuclear e eu passei para o doutorado, que é na mesma área. E né? você já terminou? Não, ainda não. Falta na verdade, muito? Eu nem me matriculei ainda, na verdade. Eu passei, foi no meio da última campanha de prefeito, né? Eu parei tudo lá e falei, vou prestar a prova do doutorado e eu passei. Eu estou, na verdade, aqui na fase de apresentar o projeto de doutorado. Então, estou conversando com o orientador e tal, para definir o objeto da minha pesquisa de doutorado, né? Eu fiz o mestrado, foi com análises de reator nuclear. Eu estou agora no doutorado avaliando ou uma nova área mais ligada à tecnologia nuclear também, ou análise de reator também, porque agora o reator que eu estudei, ele foi completamente modificado o núcleo lá. Mas eu vou voltar. A minha meta é até o fim desse ano estar com o projeto definido, a matrícula efetivada, porque a prova, que é a parte mais complicada, né, de encarar o processo seletivo e tal, isso está cumprido. Mas falta ainda essa etapa de apresentar o projeto e efetivar a matrícula. Ok. Esse foi o professor Rafael Purgato, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PDT aqui na região metropolitana de Jundiaí. Obrigado pela presença. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos.